Dando continuidade ao capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. A dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, mediante as sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Em tudo e em todos, jazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir neles a bondade que se expressa a sua essência, a sua origem, igualmente presente em todas as vidas. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina. A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações, em sutis processos de sintonia, de similaridade. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento. Partindo da intenção, deixar crescer o desejo de devolver, por natural fenômeno da retribuição à bondade, já está mais desenvolvido no seu mundo interior. Do pensamento à palavra, da ação, passo a passo, se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais e os animais, e que inadvertidamente o ser humano vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. A vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Assim, devolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade, que se pode denominar como dever retributivo, abre espaço ao hábito para outras formas de manifestá-la. Os sentimentos nobres que não são estimulados à ação por largo período embotam-se, debilitam-se, quase desaparecem. Desse modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Optar por agir ou não com bondade é a atitude da mente, e produzir o bem é do coração. Há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem, em razão de serem herdeiros de Deus, em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do momento. A ascese longa e às vezes difícil será lograda fatalmente em face da destinação assinalada para todos os seres. Torná-la iluminada e agradável deve ser a opção de todos quantos pensam e anelam por fazer cessarem os próprios sofrimentos.
O exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor, cuja conquista plena coroa a vida, libertando-se de todas as algemas que a retêm. O amor é a vibração do Pai, expandindo-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções, mesmo nos indivíduos mais cruéis, nos verdugos mais insensíveis, vigem os lampejos do amor em ondas de ternura, gestos de carinho, expressões de sacrifício. Preservando a vida de prole, as feras se expõem por instinto, traindo a presença imanente do amor em forma irracional. No homem, o amor esplende e cria o heroísmo, o holocausto, o sacrifício com que a vida se engrandece e triunfa sobre a morte, qual dia perene sobre a noite transitória. O exercício do amor, dilatando o sentimento que se harmoniza com a alma da vida, em tudo pulsando, favorece a cessação do sofrimento, acaso existente. É o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos, em forma de dor e ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, crime ou infâmia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorecem o surgimento do bem oculto. Onde viceja o progresso, o amor se manifesta. Há exceções, como no caso do crescimento horizontal, em que o interesse e a ganância fomentam o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Mesmo aí, o amor se encontra presente, embora direcionado para o egoísmo, a satisfação dos próprios sentidos, de onde partirá para os gestos altruísticos que proporcionam a alegria de outrem e o bem-estar geral. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. O egoísmo é a estaca zero, às vezes perniciosa, para ensejar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade do bem comum. Pior que ele é o desinteresse, a morbidez da indiferença, deixando transparecer que o amor está morto, não obstante se encontre dormindo, aguardando o estímulo correspondente para despertar. A vida é impossível sem amor. Eu achei essa passagem muito bonita. Ela vai desenvolvendo com a gente, né, um convite a, a vivenciar, no começo, né, a bondade, e essa bondade como forma de amor. E ela nos estimula a começar no pensamento, e do pensamento, né, deixar que essa intenção de vivenciar a bondade cresça, e do pensamento ir para a palavra, da palavra ir para a ação. Nesse exercício que a gente faz de crescimento, de desenvolvimento. Muitas vezes a gente pensa que está fadada a uma situação e aqui ela está nos convidando a desenvolver, né, novas formas de vivência. É, nossa, esse trecho eu também achei ele muito bonito. E já iniciando na primeira frase, eu já achei interessante quando ela coloca assim, que a dor e o sofrimento, eles são estruturas de que, que potencializam, né, que movimentam a evolução nos seus níveis mais primitivos, que depois que o ser ele vai se depurando, ele já compreende a lei, então não é mais a dor e o sofrimento como um estímulo que vai fustigando a pessoa a caminhar, se movimentar e, né, com isso melhorar. E aí com isso ela trabalha esse outro aspecto, que é pela bondade.
Então, eu achei muito, muito interessante. E uma parte que ela coloca a bondade como um exercício. Então, é algo que a pessoa ela vai exercitando, exercitando nas pequenas coisas, no seu dia a dia, com as pessoas, no entorno, e vai praticando e vai desenvolvendo. E ela coloca ali que quando a pessoa ela não desenvolve a bondade pelo exercício, se embota. Então, achei muito bonito essa parte da cessação do sofrimento pela bondade. E eu achei também bem interessante aqui quando ela nos convida, né, a ver a bondade como um esforço pequeno, como um esforço de retribuir com alegria todas as dádivas que a gente recebe. Isso ela já faz uma introdução para o último livro da coleção da série psicológica, que é sobre a gratidão, que ela traz um processo, uma terapia de cura pela gratidão. E aí ela traz aqui, né, nessa parte tão bonita, da gente retribuir com bondade, da gente buscar levar essa bondade só em retribuição por tudo aquilo que a gente recebe por automatismo, sem a gente ter feito nada, só pela bondade de Deus. E aí esse lugar da gente pensar na bondade de Deus para conosco, porque às vezes a gente não se percebe nesse processo que a vida é cosmos, que a vida ela é guiada por uma bondade maior que ele nos supre, né? Que a divindade nos supre, porque às vezes a gente não consegue perceber a vida como essa dádiva, né? Como o que nos cerca, como a divindade cuidando da gente nesse processo de puro amor e de bondade para conosco. E aí ela vai nos convidando a ter esse olhar para a vida e nos convidando a pensar em retribuir com bondade essas dádivas muito pequenas para a gente se exercitar. E aqui tudo como um desenvolvimento, como um exercício, para que a gente vá se aprimorando, para que a gente vá dilatando em nós esses sentimentos até que eles se tornem amplos, né, e indistintos. Eu queria fazer uma colocação. Na minha ingenuidade, mas quando eu era mais nova, eu sempre pensava assim: como é que Deus, né? Porque a gente tem aquela visão de Deus, um homem e tal, eu tinha, né? E aí eu ficava assim: como é que Deus sabe quem é bondoso, quem não é, quem é ruim, quem não é? Por que que ele favorece uns, não favorece outros? Aquela incompreensão, né, das coisas. E aí eu comecei a perceber que essa bondade que Deus, que a gente age, é muito relacionada, Ismael pode falar melhor, com a nossa energia, né? Tudo que a gente emana para o planeta, tudo que a gente coloca à disposição para o bem, volta como bem. Porque eu ficava assim: como é que Deus sabe? Todo mundo do mundo que faz e que não faz. E não é só o merecer, né? Porque tem gente que não merece passar por coisas que estão passando, né? Então, assim, essa questão da bondade e do retorno que a gente recebe das coisas de Deus, elas estão muito relacionadas ao que você emana, né? Muito mais do que das nossas ações, talvez. É tudo que a gente reflete no nosso coração, no nosso pensamento, né? Talvez. Acho que deve ser esse o caminho de pensar. Achei bonito, Fernanda. E essa questão de Deus, né, na sua onisciência, saber a bondade ou a mudança interior, eu vejo mais ou menos assim também como você, essa questão da energia, e eu gosto também de ver
Deus, nessa onisciência, ela está ligada também às próprias leis divinas. Por exemplo, da mesma forma que existe uma ordem nesse nosso campo, aqui no plano físico, que para cada ação há uma reação, ele tá intrínseco na lei. Ele existe também nesses planos mais sutis, energéticos, espirituais, a lei, que por si só ela, ela tem esse aspecto da ação e reação, da lei, do retorno, ela está intrínseco à própria lei, né? Então é um momento que o espírito ele vai compreendendo a lei, ele vai cada vez mais entrando em sinergia com ela. E a partir daí ele vai se valendo dessa lei. E ainda nessa ideia, né, também juntando um ponto que a Uina colocou, que é esse aspecto do retribuir todas as dádivas que o universo, que o cosmos, eles nos fornece. Eu achei também bonito porque dentro da a área que eu gosto muito na ciência, ela se chama o pensamento sistêmico. É a gente perceber que tudo está em sinergia. E lá tem um princípio, que é o princípio de que cada estrutura no universo, cada sistema que a gente fala, ele tem entradas ali para o sistema. Então, igual a gente está respirando, a gente se alimenta, a gente está escutando, a gente está vendo, recebendo informações, existe um processamento interno e aí existe a saída, existe a exteriorização. Igual eu estou falando aqui, eu estou exteriorizando uma informação. E a Joana, ela coloca o aspecto da bondade dentro da própria lei. Como assim, né? Da mesma forma que nós estamos recebendo uma série de dádivas, se nós não fornecermos, retribuirmos, é como um sistema que ele só absorve e não fornece, e não distribui. Então, chega um ponto que ele não consegue mais absorver, ele se fecha, ele se estagna. Então, o fato da bondade, da retribuição, tá dentro da própria lei da vida, que ao mesmo tempo que recebe, processa, fornece os frutos ao seu entorno, né, gerando esses ciclos harmoniosos, esses ciclos virtuosos. É muito lindo tudo isso, Ismael, porque eu fico pensando às vezes, né? O fato da gente ser grato naturalmente, assim, no dia a dia, nos faz receber coisas que a gente pensa assim, nossa, mas, né? Eu nem sei se eu mereço tudo isso, sabe? Eu tenho essa sensação às vezes. As coisas chegam e a gente começa a se admirar com aquilo e ficar, nossa, porque de certa forma é aquela coisa que vai e volta, né? Então tem hora que eu fico pensando sobre isso, né? As coisas vão chegando e ao mesmo tempo a gente também vai reverberando essa energia, essa sensação, e tudo isso é muito cíclico, né? Tudo isso, eu falo que, nossa, é tudo muito lindo, muito grande, muito maior do que essa existência material aqui que a gente está no dia a dia sendo forçado a viver e está inserido nesse mundo, não é forçado, mas a gente está aqui para isso, né? É um aprendizado constante. Tem uma frase aí em cima que fala sobre as feras, que as feras acabam se extinguindo porque não se reproduzem. Então, mais para o início, achei impactante essa frase dela, porque, assim, eu vejo assim, os seres humanos meio que se dividindo. Aqueles que estão
tipo assim, vendo o amor como hoje o amor e não o medo e não as coisas ruins, que estão tentando buscar ver as coisas positivas e tentando buscar com outro olhar a vida, né? E mais conectados com o amor. Essa leitura, por exemplo, ela é diferente das outras que a gente às vezes tem. Essa semana eu comentava aqui também disso, de que a gente precisa falar mais disso, de amor, de bondade, de retribuição, porque a gente fala muito das coisas difíceis, das coisas complicadas, do ruim, da dor, né? E parece que isso vai reforçando essas coisas. Em vez da gente falar da bondade, do amor, da, das coisas boas que existem, porque existem. E, e parece que falar dessas coisas ruins parece tão sei lá, uma turma tá ficando assim, né? E a outra tá buscando isso do amor, sei lá. Bom dia, pessoal. Estava aqui pensando duas coisas, né? Uma que a Fernanda comentou, eu lembrei do estudo de terça-noite, né? Porque no livro do Mago dos Trôbulos ele fala muito sobre essa questão do pensamento, sentimentos, né? E no plano espiritual nós somos muito transparentes, né? Então não é só Deus que nos percebe, porque todas as nossas emanações de pensamentos e tal, elas têm formas, têm cores, então não tem como a gente se disfarçar muito bem, né? Os outros espíritos também percebem que nós somos, né? Porque o que a gente emana toda vibração, ela é material no plano espiritual. Então dá para perceber, né, o que a gente está sentindo de verdade, não dá para disfarçar tanto quanto aqui no plano físico. E outra coisa sobre isso que a Diva falou foi que eu fiquei pensando no texto também, porque a maioria, assim, das obras espíritas, elas reforçam muito essa questão do bem sofrer, né? A gente entender a dor e o sofrimento com a resignação, que eu entendo que faz parte, né? Mas no momento que a gente já tem toda essa compreensão, né, conforme a Joana traz, a gente não precisa mais evoluir só na dor, né? Não é só uma questão de aceitar o sofrimento, porque a gente evolui também no amor, né? Então eu acho que a gente já está nesse ponto de desenvolver o nosso amor e evoluir a partir dele, né? Não só ficar nessa questão da dor, a dor, porque isso vai ficando tão forte na gente que é uma encarnação atrás da outra, a gente espiritualmente acreditando que só dá para evoluir sofrendo, né? E aí esses planejamentos encarnatórios, essas coisas, né? Uma vida inteira naquela dor, naquele sofrimento, todo mundo envolvido, né? Eu entendo que faz parte do processo, mas a gente já pode começar a dar esses outros passos, né? A gente já tem o conhecimento suficiente para ir se libertando disso. Eu acredito nisso, né? Eu acho bem interessante que ela está nos convidando, né, à generosidade, a gente partir para uma ação em relação ao outro, a uma ação em retribuir. Em vários momentos, ela vai muito trabalhando a gente em relação a nós mesmos. Aqui ela trabalha a gente em relação a nós mesmos, e ela nos convida a levar isso, né? A levar isso como a bondade, como a generosidade, como uma entrega. E é isso, eu achei bem interessante, que dá para perceber um pouco, né? Ela nos convidando a esse amor à ação, né? A esse amor, onde a gente exercita isso, saindo um pouco da gente e distribuindo como
um benefício para os outros, para aqueles que nos cercam. Então, e como, além disso, como um exercício em relação a nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente, assim, ter uma vida com alguns tipos de pensamentos, com ansiedade, sem perceber, isso decorre de um exercício. A gente vive isso e às vezes se dedica bastante a esse tipo de vivência. E aí ela está falando aqui que a gente exercitar de forma longa e às vezes até difícil mesmo, fazendo esse se colocar nesse lugar de viver o amor, de viver a bondade, nessa entrega, que às vezes ela é um exercício que leva um certo de sacrifício, né, que ela fala, ascese longa e às vezes difícil, ela vai ser mais tarde lograda, né, de forma natural. E a gente, né, pode vivenciar mais à frente, especialmente, de uma forma mais agradável, porque os sofrimentos vão ser cessados naturalmente. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos que essa parte que vocês colocaram sobre o amor e conversarmos mais sobre o amor, me tocou muito, muito forte. E eu me lembrei, na época que eu estava na graduação, que eu tomei contato com um ser que eu gosto muito, que é a Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresinha. Teresa de Lisieux, ela morreu com 21 anos e ela escreveu um livro chamado A História de uma Alma. Tão jovem, né? E morreu tão jovem. E esse livro, eu me lembro que eu fiquei profundamente tocado, porque todo ele é uma afirmação ao amor em cada linha. Ao amor, ao amor. E ela era uma carmelita, descalça, aquelas enclausuradas. Então, o processo do amor dela, ela queria amar tanto, que era o amor nas mínimas coisas, aquele paninho bem guardado, sabe? Era o amor do limpando e tirando a poeira e procurando fazer com que aquele amor ele se tornasse um processo de mudança no planeta. Tanto que foi tão forte nela que ela se tornou a santa dos peregrinos, porque ela rezava muito pelos peregrinos e pelas pessoas em missão pela igreja. Então me lembrei muito da Santa Teresinha, Teresa de Lisieux.